Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho Israel, que está aqui, e vieram juntos cultuar o nome de Jesus. Se você encontrou, diga graças a Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Quem pode dizer amém? Amém. Diletos irmãos, esta mensagem pentecostal não pode cessar de ser ministrada em nossa igreja. O Pentecostes é o maior acontecimento depois da morte de Cristo na cruz do Calvário. E o movimento pentecostal, o maior avivamento da história da igreja na terra. O Dr. Lucas faz o registro histórico, ele que era um exímio historiador, comprometido com a verdade dos fatos, escritor, médico, dar graças a Deus por tudo o que acontece no decorrer da igreja. Além disso, do evangelho ministrado pelo próprio Cristo. Lucas continua este evangelho em Atos. E a promessa em Lucas, no evangelho segundo Lucas, é de que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Jesus já havia soprado sobre os discípulos o Espírito Santo, e a promessa deliberada aos discípulos é que eles precisavam de um revestimento, de uma capacitação. Atos confirma isso. É a base do movimento pentecostal. Fugindo do entendimento reformado que diz que em seus extremos não se pode extrair doutrina de livro histórico, Atos fundamenta a nossa hermenêutica pentecostal. Entendemos, à luz da palavra de Deus, que toda a Bíblia Sagrada é o conselho de Deus ao seu povo. E o Novo Testamento fundamenta toda a prática, liturgia. Dele extraímos e fazemos a exegese, a interpretação para aplicação e prática na igreja. É importante dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não temos outro livro que fundamenta a ação da igreja nestes dias. Atos, como Lucas escreve a um certo Teófilo, registra os primeiros 30 anos da igreja, partindo de Jerusalém até Roma, e ele faz o registro de pelo menos 32 países, 54 cidades e 9 ilhas do mar Mediterrâneo. É importante dizer ainda que o livro registra a missão da igreja e como o Espírito Santo iria capacitar esta igreja para realizar esta missão. Vale ressaltar ainda que o Espírito Santo, o nome Espírito Santo,
A pessoa é registrada, é citada pelo menos 50 vezes em Atos. E alguns teóricos chegam a afirmar que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo. Nós estamos nesta base, a base do fundamento bíblico em Atos. Pois o movimento pentecostal no mundo alcançou proporções que os seus pioneiros talvez não tivessem uma noção do que iria acontecer posteriormente. O que não dizer dos avivamentos que aconteceram com John Wesley, o pregador que pregava na rua, inaugura a pregação da rua na Inglaterra. O que não dizer de Dwight Lyman Moody, o pregador avivalista que tinha consciência da sua mensagem, George Whitefield. E o que não dizer nos Estados Unidos de Jonathan Edwards, pregadores que tinham um fundamento bíblico e que experimentaram coisas extraordinárias pela ação do Espírito Santo. Há relatos que em uma das reuniões de aproximadamente 5.000 pessoas, Dwight Lyman Moody prega a palavra de Deus, e o ressoar de línguas estranhas era um sinal da presença gloriosa do Espírito Santo. Alguns querem negar a evidência inicial, outros fazem uma crítica, e alguns até com um fundamento com o advento do neopentecostalismo. Nós acreditamos ainda, pela mensagem pregada pelos missionários e pioneiros que estiveram no Brasil, que tiveram contato com o movimento pentecostal nos Estados Unidos, nós cremos na continuidade dos dons espirituais. Acreditamos ainda que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo. E este Jesus que está aqui nesta noite, e a igreja reunida glorifica e exalta ao nome dele. Acreditamos piamente que Daniel Berg e Gunnar Wingre, pela base e fundamento da escola de Charles Fox Parham, entendem a evidência das línguas estranhas como um sinal claro que Jesus está operando o revestimento de poder. Paulo escreve aos Coríntios e diz: não proibais falar em línguas estranhas, porque já existiu na igreja em Corinto alguns irmãos que estavam proibindo por causa da desordem no culto. Busquem profetizar, mas não proíbam falar em línguas. O sinal evidente de que Jesus está manifestando a sua graça, a glossolalia. O termo grego fundamenta muito bem esta língua ou outras línguas ou línguas estranhas. Destes termos gregos, tanto glossolalia como xenolalia ou heterosglosso manifestam línguas diferentes que foram evidentes em Pentecostes. Pentecostes é um sinal de que Deus precisava capacitar a sua igreja. O que não dizer então, como diz o teórico e teólogo George Stoneart, ele diz: o dom do Espírito Santo tem propósito vocacional, comissionante e capacitador. A igreja não foi revestida de poder, de graça, pela ação do Espírito Santo para apenas ficarmos cultuando a Deus e nos alegrarmos. Pelo contrário, nós vivemos isso na prática, pois somos uma igreja missionária. Quando o Senhor reveste a sua igreja, é com um propósito: propagar, anunciar, dizer a todos que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esta mensagem que inunda os nossos corações, é esta mensagem que nos motiva todos os dias a continuar. E eu quero dizer aos irmãos que muitas vezes fizemos trabalhos de evangelismo de madrugada, evangelizando na 28, Guajajaras, evangelizando homens que viviam em situação de rua, mulheres, meretrizes, e poucas vezes nós encontramos irmãos tradicionais reformados. A maioria das vezes que nós encontramos os irmãos, nós encontramos irmãos pentecostais, porque o Pentecoste gera uma graça, um mover, um entusiasmo, a chama ardente no coração de dizer para todo mundo que Jesus Cristo ainda salva, que Jesus Cristo ainda cura, que Jesus Cristo ainda batiza, e que Jesus Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Esta mensagem tem fundamento.
Atos capítulo 2, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousava sobre a cabeça de cada um deles. E o texto é muito claro, enfático: todos foram cheios do Espírito Santo. Pois o movimento pentecostal é um movimento que não segrega. O movimento pentecostal é um movimento que não divide. Não importa a condição social, não importa se é preto, se é branco, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, não importa se é cigano, se é índio, qual era a história, o passado, qual a condição social, não importa, o evangelho alcança a todas as pessoas. Este evangelho é chamado um evangelho universal, pois é um evangelho que alcança a todas as classes sociais. Eu sinto um prazer na alma, pois a Assembleia de Deus, irmãos, está na periferia. Diferente de algumas igrejas neopentecostais que se preocupam em estar em locais tão somente pelo rendimento financeiro, não. O propósito da igreja é alcançar todas as pessoas, almas sedentas, cansadas, oprimidas, e pelo poder do nome de Jesus de Nazaré, colocar em liberdade os cativos e oprimidos, e dizer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se fôssemos dar a oportunidade aos irmãos que estão aqui, muitos contariam seus testemunhos de vida, a vivência na prática, de como foram resgatados, de como foram alcançados pelo poder do evangelho pentecostal. Mas este evangelho pentecostal, ele também é supracultural, pois não está preso a nenhuma cultura e é superior às culturas. Este evangelho pentecostal também é acultural, pois não está condicionado a nenhuma cultura humana, ele tem a sua própria cultura. Este evangelho pentecostal também é cultural, pois ele imprime a sua cultura, ele fala da sua cultura, da sua vivência, da prática, de como viver. A maior sinal da igreja que estamos vivendo o verdadeiro Pentecostes, que estamos vivendo o verdadeiro avivamento, é quando a igreja vive a plenitude do amor de Cristo. É quando ela prega, evangeliza, independente da condição, do estado em que a pessoa está inserida. O propósito da igreja é alcançar, é resgatar aquela alma que precisa de salvação. Este é o evangelho pentecostal. Esta é a evidência das línguas estranhas, tanto na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, como em Éfeso, Atos capítulo 19, mostra que a efusão do Espírito é acompanhada do sinal de outras línguas. Nós não podemos abrir mão deste entendimento. A nossa declaração de fé enfatiza isso. As línguas estranhas é um sinal que fomos revestidos. Pastor, fui batizado, não falei línguas. Reveja este batismo. Precisamos rever também o batismo que é tão somente para as quatro paredes. Esta é uma crítica para nós, pois os irmãos que são batizados com o Espírito Santo num suposto batismo, vivem na igreja, pulam, saltam, falam em línguas, mas em casa não presta para nada. Na rua é um poço de ignorância, no trabalho dá mau testemunho. O evangelho que nós acreditamos que é genuíno, que é autêntico, batiza com o Espírito Santo com evidência em outras línguas e transforma e aperfeiçoa o caráter, faz com que aquela pessoa que roubava não roube mais, faz com que aquele que se prostitua não se prostitua mais, e viva em santidade até aquele dia que o Senhor resolver nos chamar. Pois o evangelho pentecostal transforma. A evidência deste evangelho pentecostal pode ser elencada com sinais na igreja, pois este evangelho tem sinais e sinais que dão fundamento a toda a sua prática. Primeiro, as línguas estranhas, como já foi citado. Mas além das línguas e da continuidade dos dons, estes sinais revelam como a igreja deve se comportar. Esta igreja que é a pentecostal, essa igreja que completou 101 anos, pois o evangelho pentecostal é fundamentado em demonstração do Espírito e de poder.
Nós não podemos aderir à frieza espiritual, à inércia espiritual. Aqui nós temos liberdade de levantar as mãos para os céus e dizer: Jesus, nós te adoramos, te glorificamos, pois tu és o Senhor da nossa vida. O evangelho pentecostal é fundamentado em poder. Atos 1, versículo de número 8: mas vocês receberão a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês vão ser as minhas testemunhas, mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A demonstração deste evangelho é fundamentado com demonstração do Espírito e de poder. Eu não estou falando, irmãos, de fogo de palha. Algumas igrejas que passam a noite inteira batendo tambor, meia lua, e não tem pregação de palavra, é só corinho, supostamente de fogo. Não, irmãos, todas as vezes que houve ação do Espírito Santo, todas as vezes que houve batismo com o Espírito Santo, todas as vezes que Jesus operou no seu ministério, foram precedidas de ministração de palavra e oração. Ou seja, tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que ter manifestação do conselho de Deus. Sem palavra não é verdadeiro Pentecostes. Este Pentecostes, irmãos, é fundamentado também em ousadia. Atos capítulo 4, versículo 31. E moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O movimento pentecostal tem uma característica. Qual, pastor? Nós não temos medo de enfrentar os desafios. Nós temos ousadia para pregar o evangelho. Temos ousadia para levar a mensagem. Temos ousadia para entrar na boca de fumo e pregar a palavra. Onde ninguém quer ir, tem medo. Onde as pessoas dizem: não vai para aí, pode acontecer alguma coisa. A confiança do crente pentecostal está em Jesus Cristo, e este Espírito gera nele ousadia para pregar a palavra. Portanto, não desanime, prega a palavra, não tenha medo, prega a palavra. Deus está levantando estes últimos dias uma geração de pregadores que não tem medo. Em nome de Jesus, vão anunciar este evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É este evangelho que eu creio. Este Pentecostes tem fundamento em poder, em ousadia, mas também tem fundamento em temor. Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira vão levar o dinheiro e mentem o Espírito Santo e caem mortos diante do pastor Pedro, o texto vai dizer que um temor se apoderou da sociedade. Entenda, um temor se apoderou da sociedade e da igreja. Pois o evangelho pentecostal, irmão, gera credibilidade, não escandaliza. O evangelho pentecostal, irmão, leva legitimidade, não gera escândalo. O evangelho pentecostal, mesmo que as pessoas não entendam o que está acontecendo, vai gerar um contentamento, pois vão entender que é algo espiritual que está acontecendo. Eles ficaram com temor, por que não dizer medo de morrer por cometer pecados. A igreja entra num crédito, porque quem respalda a igreja é Jesus de Nazaré. Quem dá graça à igreja é Jesus de Nazaré. Quem fundamenta o nosso ministério é Cristo que nos usa, é Cristo que nos capacita, é Ele que faz acontecer na igreja. Duas situações importantes no ministério pessoal. Isso é algo que eu quero compartilhar com você. Eu tinha apenas 17 anos de idade, pastor Coutinho, e num trabalho de oração depois do culto, duas irmãs tiveram duas visões comigo. Não sabia o que era ministério, como se organizava a sistemática de uma igreja. Eu estava começando na euforia e vivendo um primeiro amor. A primeira irmã teve uma visão e me viu com um cajado na mão. A segunda com uma Bíblia aberta. Anos se passaram, e quando eu ainda estava na briosa polícia militar, no interior do estado, eu tive um sonho em casa, enfermo. No sonho, eu estava aqui no templo central.
O pastor Coutinho numa mesa, e ele dizia para mim no sonho: venha para São Luís, eu tenho um ministério para entregar em tuas mãos. A palavra profética, segundo o entendimento do movimento pentecostal, acredita que Jesus ainda fala e revela os seus mistérios. E como Deus disse a Daniel, Deus ainda revela os seus segredos. Pois entenda, meu querido irmão, aquilo que Deus falar com você não gerará descontentamento, dúvida ou incerteza. Aquilo que Deus falar com você vai gerar convicção, certeza, e a palavra de Deus não vai voltar, vai ter que se cumprir a promessa. Jesus falou, está falado. Você pode levantar a mão para adorar Jesus de Nazaré. Jesus está no culto e temos a certeza, Ele ainda fala com a sua igreja. Este Pentecostes não gera só temor, ele gera também sabedoria. Pois os diáconos, quando foram separados, precisavam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Então acabou essa conversa de dizer que crente pentecostal não tem sabedoria, que crente pentecostal não gosta de Bíblia, não gosta de ler. Não, nós temos que acabar com isso, irmãos. Nós temos que nos aprofundar na palavra, entender. É todo o conselho de Deus. O fundamento da nossa experiência pentecostal está aqui na palavra. Nós podemos crer, Jesus ainda faz. É triste, mas a experiência de alguns crentes querem se sobrepor ao entendimento bíblico. Não tem como colocar experiências pessoais acima da palavra. A maior revelação é a palavra, e a palavra fundamenta, dá base, a continuidade dos dons. Mas a sua experiência não é superior ao Evangelho de Cristo. Você precisa entender que tudo aquilo que Jesus te falar tem que estar de acordo com a verdade do Evangelho. No meio da pandemia apareceu tanta história, irmãos, de crentes nossos que, por uma influência do neopentecostalismo, acreditando em feijão, em cabelo no balde, acreditando em tanta coisa, em tanta asneira, em tanta besteira. E quando nós olhamos para o entendimento pentecostal, irmãos, nós acreditamos nos milagres de Deus, mas aquilo que está fundamentado à luz do Evangelho. O pastor Raifran comenta no livro João Jonas, o apóstolo dos sertões. O pastor José Gonçalves também faz a mesma citação no livro Rastros de Fogo. Ele diz que um dia, aos irmãos que já leram o livro, o João Jonas estava a caminho, montado numa jumenta, e o irmão Miguel, que tinha problema nas pernas, murmurava em seu coração, dizendo: esse pastor aí, esse missionário, vai na frente montado na jumenta, e eu aqui, com problema nas pernas, vou caminhando neste caminho apertado, estreito. No mesmo instante, isso relatos do irmão Miguel, já com 90 anos. No mesmo instante que o irmão Miguel murmurava em seu coração, o missionário João Jonas disse: pare de murmurar, irmão Miguel. Jesus te cura hoje dessa dor das pernas. E desde aquele dia, nunca mais o irmão Miguel sentiu dores nas pernas. Jesus ainda faz, Jesus ainda cura, Jesus ainda dá sabedoria ao seu povo, bendito seja Deus. Esse Pentecostes, irmãos, é um Pentecostes que gera direção à igreja. Direção à igreja, irmãos. É Jesus que dá direção à igreja. É Jesus que dá orientação à igreja. Atos capítulo 16. Paulo está indo para uma outra região. É impedido de pregar. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tem um sonho. E num sonho, uma visão.
Esta visão, ele tem uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A direção do Espírito dada a Paulo era para não pregar na região da Ásia naquele momento, mas era para ir para a Macedônia, era para levar a mensagem a Filipos. Pois em Filipos aconteceria um milagre. Em Filipos uma menina seria liberta, o nome do Senhor seria glorificado, e todos entenderiam que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A direção para dizer não e para onde deve seguir. É por isso que a igreja se mantém de pé. A igreja não para de crescer, não para de desenvolver. Deus não para de chamar pastores, missionários, aos vocacionados que estão aqui esta noite. Não desista, porque a igreja não para. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Esta igreja pentecostal tem direção, e a prática dos dons espirituais precisam ser aplicadas. Precisamos continuar orando para o Senhor dar dons espirituais à igreja. Pois Atos capítulo de número 19, nós temos os irmãos que são batizados, 12 varões, que nem sabiam o que era batismo com o Espírito Santo. Recebem a mensagem, a oração, e depois da oração são batizados. Começam a falar em outras línguas, e depois de falar em outras línguas, eles começam a profetizar. Ou seja, receberam o batismo e automaticamente, além das línguas, a profecia. Pois a igreja entende quando Deus está falando. O discernimento de espíritos, a capacidade de entender aquilo que é de Deus, dos homens ou do diabo, a palavra da sabedoria, a palavra da ciência, a fé, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o discernimento de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação das línguas ainda são atuais. Esta mensagem pentecostal chegou no Maranhão, e eu lendo o livro do pastor Estevão Ângelo de Souza, no momento em que ele perde a sua primeira esposa, e ele vai até Sobral, e na casa de um pastor encontra duas moças entrando na casa. E quando ele estava naquela casa, o Espírito Santo falou ao seu coração. Jesus ainda fala, irmãos. A moça que vinha entrando lhe disse: é esta. Quem era? A nossa querida irmã Giselda. Ele manda uma carta enviada por um pastor, aquela jovem moça, mas que teria uma responsabilidade pela frente, pois o pastor Estevão perdeu a primeira esposa e os seus filhos, os 3 primeiros, ainda estavam pequenos. Na carta o pastor Estevão dizia: venha, o desafio está colocado para casar com um pastor pobre e ser mãe de 3 filhos. As irmãs, que desafio! Ela assumiu e entendeu, porque houve uma confirmação de Deus, e os irmãos já sabem o resto da história. Deus ainda fala: nós somos uma igreja pentecostal que acredita na manifestação do Espírito Santo. Nós não somos sensacionistas, nós não somos reformados no entendimento doutrinário teológico, nós somos pentecostais, a nossa hermenêutica é pentecostal, a nossa exegese é pentecostal. Jesus ainda faz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Ele, Jesus, ainda cura, batiza com o Espírito Santo e breve vai voltar para buscar a sua eleita. Você pode adorar o nome de Jesus, você pode render graças ao nome do Senhor. Eu encerro dizendo que não existe outro caminho para enfrentarmos as dificuldades que vêm sobre nós, a não ser viver um verdadeiro Pentecostes.
Deus a todos abençoe.